Agora o subtópico como um preço baixo eleva o excedente do consumidor. Então veja, como os compradores sempre gostariam de pagar menos pelos bens que compram, um preço menor faz os compradores, portanto, um preço menor, faz os compradores de um bem ficarem em uma situação melhor. Mas enquanto o bem-estar dos compradores se eleva em resposta a um preço menor. Então, quanto o bem-estar dos compradores se eleva em resposta a um preço menor. Podemos usar o conceito do excedente do consumidor para responder essa pergunta de maneira precisa. A figura 3 mostra uma típica curva de demanda. Como se pode perceber, essa curva se inclina gradualmente para baixo, em vez de seguir em etapas discretas, como nas duas figuras anteriores. Então, uma inclina gradualmente para baixo, em vez de seguir lá as escadinhas que vimos na figura número 2. Em um mercado com muitos compradores, as etapas resultantes de cada comprador são tão pequenas que formam essencialmente uma curva suave. Embora essa curva tenha um formato diferente, as ideias que acabamos de ver ainda se aplicam. O excedente do consumidor é, portanto, a área abaixo da curva de demanda e acima do preço. No painel A, o excedente do consumidor ao preço P1 é a área do triângulo ABC. Suponhamos agora que o preço caia de P1 para P2, como mostra o painel B. O excedente do consumidor agora é a área ADF. O aumento do excedente do consumidor atribuído ao menor preço é a área BCDF. Esse aumento do excedente do consumidor tem dois componentes. Então veja, o preço está baixo, mais baixo ainda, o que eleva o excedente do consumidor. Então, quanto menos nós consumidores pagamos em relação àquilo que estamos dispostos a pagar, maior será o excedente do consumidor. Então veja, primeiro componente. Os compradores que já compravam Q1 do bem ao preço mais elevado P1 estão em melhor situação porque pagam agora menos. Vamos avançar aqui. Daqui a pouco nós voltamos aqui ao gráfico. O aumento do excedente do consumidor dos compradores já existentes é a redução da quantia paga por eles, e que é igual à área do triângulo BC, E e D. E o segundo componente é que, com um preço mais baixo, alguns novos compradores entram no mercado porque agora estão dispostos a comprar o bem pelo preço menor. Com isso, a quantidade demandada no mercado aumenta de Q1 para Q2. O excedente do consumidor desses recém-chegados ao mercado é a área do triângulo CEF. Vamos agora ver isso no gráfico. Opa! Vamos voltar aqui. Vamos ver agora. Figura 3. Figura 3. Vamos ver como o preço afeta o excedente do consumidor. Vamos traduzir o que vimos agora em dois gráficos. No painel A, o preço é P1. A quantidade demandada é Q1. E o excedente do consumidor é igual à área do triângulo ABC. Então vamos lá, excedente do consumidor no preço P1. Então, o consumidor está disposto a pagar mais, né? Está disposto aqui a pagar, não está sinalizado o preço neste ponto A, mas aí ele paga P1 e compra uma quantidade Q1.
Então aqui significa que o excedente do consumidor é justamente a área deste triângulo, é aquilo que os consumidores vão, que o consumidor, né, ou os consumidores vão economizar. Então estão dispostos a pagar um preço maior, pagam menos, consequentemente, você tem aí esse ato é o excedente do consumidor nessa situação. Agora veja, quando o preço cai mais, então quando o preço cai de P1 para P2, como mostra no painel B, a quantidade demandada aumenta de Q1 para Q2, essa é a primeira situação, e o excedente do consumidor aumenta para a área do triângulo A, então aqui está o A, D, ADF. O aumento no excedente do consumidor área B, C, F, D, essa área cinza, ocorre em parte porque os consumidores já existentes agora pagam menos. Então, quando o preço cai mais ainda, você tem aqueles consumidores que já compravam e que agora vão ter um excedente do consumidor maior ainda, como foi lá o caso do John. Então o John estava disposto a pagar 100. Quando ele pagava 80, ele economizou 20. Se o preço caiu agora mais, caiu para 70, ele agora vai ter um excedente maior de 30. Mas esse comportamento de o preço cair mais ainda incorpora novos consumidores dispostos agora a pagar aquele preço. Então veja, e em parte agora porque os novos consumidores entram no mercado ao preço mais baixo, que é a área C, E, F. Então veja, até o Q1, então essa área inicial, ao preço P1, era o que os consumidores que estavam dispostos, a pagar mais do que P1, pagavam P1 e tinham um determinado excedente. O preço cai mais ainda. Esses consumidores que continuam com a quantidade Q1 vão agora economizar mais ainda. Consequentemente, terão um excedente do consumidor maior ainda. Mas agora o P2 incorpora novos consumidores, que agora estão dispostos a comprar ao preço de P2, que vai ser esse triângulozinho menor, que agora eu deixei ele amarelo também. E aqui está. Então você vai ter o excedente do consumidor inicial, mais o excedente do consumidor adicional para aqueles consumidores que já estavam consumindo, mais o excedente do consumidor para os novos consumidores. Então veja aí como o excedente total do mercado ele aumenta consideravelmente. Ok?